Olá, professores alfabetizadores do primeiro e do segundo ano da Rede Municipal de Capivari. Sejam bem-vindos a esse HTPE como parte do ciclo formativo do programa Alfabetiza Juntos São Paulo. O programa Alfabetiza Juntos São Paulo é um programa em regime de colaboração entre o Estado de São Paulo e todos os seus municípios, incluindo o município de Capivari. A proposta da formação é a formação em cascata, para a abrangência de 100% dos professores alfabetizadores da rede pública, tanto do primeiro quanto do segundo ano. A proposta de formação é híbrida, com carga horária presencial e remota. Bem, vocês devem ter recebido na sua escola um convite para participação na modalidade presencial e também um link para participar da formação na modalidade remota. Se você está recebendo esse HTPE, é porque você não está participando da formação presencial. Assim, como proposta da formação é que todos os professores da rede pública do primeiro e do segundo ano façam parte desse programa de formação para professores alfabetizadores, a Rede Municipal de Capivari está ofertando a participação no horário do seu HTPE. Aqueles que participam na forma presencial, fora do seu horário de trabalho, serão certificados com 30 horas com um módulo de 30 horas no segundo semestre. Aqueles que estão participando no seu horário de trabalho, no HTPE, participarão apenas das formações, mas não receberão certificação. As demandas para a formação do Alfabetiza Juntos é ofertar uma lógica de ação para reflexão da própria prática como professor alfabetizador, instrumentalizar esse docente com práticas pedagógicas que reforcem esse compromisso de alfabetizar todas as crianças ao final do segundo ano. E haverá também, vocês perceberão, foco nas questões de desigualdade, de subalternização, racismo, além também da questão da educação especial. A formação trata de questões conceituais e procedimentais, de organização do planejamento e rotina em favor de uma aprendizagem mais eficiente para os alunos do primeiro e do segundo ano. Como já disse anteriormente, esse programa também traz um olhar muito específico para as questões indígenas, quilombolas, as questões raciais e também os estudantes da educação especial. Bom, para que a gente então comece esse nosso percurso formativo em HTPE, especificamente para esse percurso formativo em HTPE, algumas coisas ficarão aqui tratadas entre nós. Você, professor alfabetizador, deverá destinar um dos seus horários de HTPE, daqueles que você cumpre na unidade escolar, semanal, para algumas reflexões que serão propostas acerca do programa Alfabetiza Juntos São Paulo. Ao final de cada atividade, ao final de cada reflexão, você deverá preencher a sua presença num Google Forms que será sempre destinado, que será sempre apresentado ao final de cada HTPE de cada semana. Ao final da quarta semana, você deverá fazer uma avaliação do módulo, porque cada módulo do Alfabetiza Juntos, na modalidade presencial, é dividido em 2 encontros de 3 horas, e aqui no HTPE será dividido em 4 semanas. Então, ao final da quarta semana, além do Forms para seu registro de presença, você deverá também avaliar especificamente se aquele conteúdo, a avaliação é mais relacionada ao conteúdo, de que forma esse conteúdo tem agregado ou não a sua prática como professor alfabetizador. No mês de agosto e setembro, o módulo tratará da criança como leitora, estratégias e práticas de leitura, concepções e estratégias de leitura e as crianças e as práticas de leitura.
Bem, o programa Alfabetiza Juntos traz um foco muito grande para a questão da leitura. Há muito tempo, nós, professores alfabetizadores, costumamos nos debruçar muito especificamente nas atividades de escrita, que são muito importantes para a aquisição do sistema de escrita alfabética. Mas também, por muito tempo, as questões de leitura ficaram relegadas a um segundo plano. Então, o programa Alfabetiza Juntos traz essa reflexão para nós, professores alfabetizadores, no quanto precisamos também trabalhar em sala de aula estratégias de leitura, visto que a leitura ela não é adquirida pelo aluno de maneira autônoma após a aquisição da escrita, por exemplo. A leitura, assim como a escrita, precisa ser ensinada de maneira sistemática em sala de aula, sobretudo nas turmas de alfabetização, no primeiro e no segundo ano. Bom, então esse módulo, que é o módulo agora do mês de agosto e setembro, ele proporcionará uma reflexão crítica e mobilizadora para a formação do leitor, enfocando aí, né, a importância de que nós, professores alfabetizadores, tenhamos uma constante prática de estratégias de leitura em sala de aula. Como eu disse anteriormente, a leitura não é adquirida de maneira mecânica, ela necessita de uma prática sistemática do professor alfabetizador através de atividades permanentes, isto é, atividades realizadas todos os dias, para que se concretize, então, a questão da alfabetização e do letramento. Para esse percurso desses encontros, então, dos meses de agosto e setembro, possibilitaremos diálogos que irão repertoriar e direcionar as situações de leitura, tendo como foco a criança leitora. Essa criança sendo um sujeito ativo, capaz de interpretar além do que se lê. Então, veremos nesse módulo que para que a criança consiga ler de fato, é muito importante que ela primeiro decodifique, mas só decodificar não é suficiente. Trataremos da importância da interpretação, da compreensão daquilo que ela decodifica. Então, é importante que para isso aconteça, sejam proporcionadas situações de aprendizagem que possibilitem essa reflexão, que possibilitem a decodificação e a interpretação dessa leitura através dos agrupamentos produtivos e de variações de atividades. Nós, professores alfabetizadores, costumeiramente oferecemos atividades de escrita de acordo com as hipóteses de cada aluno, porque nós sabemos que os desafios precisam ser variados e possíveis para cada aluno dentro das suas especificidades. Aqui no Alfabetiza Juntos, nós vamos tratar também da necessidade de se ofertar situações de aprendizagens variadas e agrupamentos produtivos a partir dos diferentes níveis de leitores que temos em nossas salas. Ora, nós sabemos que na nossa sala nós temos alunos que muitas vezes sequer nomeiam as letras do alfabeto e, ao mesmo tempo, temos alunos já iniciantes na leitura ou mesmo leitores fluentes. Cabe a nós, professores, atribuirmos situações de aprendizagem para cada um desses grupos, ofertando muitas vezes agrupamentos produtivos, isto é, agrupando crianças e ofertando a elas situações de leitura que façam que cada uma delas, em seu nível específico de leitura, possa avançar na aprendizagem da leitura. Bom, aqui eu trouxe alguma reflexão sobre a prática da leitura de leite. A leitura de leite é aquela leitura que todos nós, professores alfabetizadores, devemos ofertar diariamente a todos os nossos alunos. No início da aula, a leitura de leite deve ser ofertada aos alunos no horário nobre da aula, para que o aluno entenda que a leitura é algo muito importante. A leitura de leite não deve ser deixada para o final da aula, para se houver tempo, mas ela é muito importante para a formação do leitor. Então, quando você, professor, traz a leitura de leite diariamente para a sua turma,
tendo você, primeiramente, o prazer da leitura, demonstrando esse prazer pela leitura, que você vai ler um livro muito legal, um livro muito interessante, que eles vão gostar, e essa leitura é feita num horário nobre da sua rotina, ela é colocada como uma coisa imprescindível, um item imprescindível da sua rotina, você vai colaborando para que você tenha na sua sala leitores e leitores fluentes. A sugestão dessa semana é o livro Carteiro Chegou. O Carteiro Chegou, para aqueles que não conhecem, é um livro que conta a história de um carteiro que vai entregando cartas e comunicações aos personagens de outros contos, de outras histórias. Então, aqui vale um alerta que antes da gente trazer esse livro para a classe, a gente primeiramente tenha a certeza de que todos os nossos alunos conhecem os personagens e os contos que são citados nessa história. Como, por exemplo, Cachinhos Dourados, que é quem, a Cachinhos Dourados é quem escreve a primeira carta que o carteiro entrega para a família urso, para a família de ursinhos. Então, isso faz um alerta para que nós, professores, escolhamos livros e que nós, primeiramente, façamos uma leitura crítica e aprofundada dessa leitura antes de levarmos para os nossos alunos. Neste livro, por exemplo, nós precisamos nos certificar de que os nossos alunos conhecem esses contos. Esse livro possibilita atividades para mais do que um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um projeto, pode ser no caso do primeiro e do segundo ano, de repente uma sugestão é ler uma das comunicações por dia, porque é um livro que traz várias comunicações, então, de repente, para a criança pequena, fique um pouco mais, ela disperse um pouco mais. Então, vejam, na primeira entrega do carteiro, ele entrega uma carta, então, de Cachinhos Dourados para a família Urso. Os encartes desse livro são muito bem feitos e chamam muito a atenção das crianças. Depois, ele entrega um encarte de propaganda para a bruxa. Ele entrega um cartão postal para o gigante, do João e o Pé de Feijão. Entrega uma prova do livro e uma carta para a Cinderela. Entrega um comunicado aí para o lobo, com questões jurídicas, com a questão das coisas que o lobo faz anteriormente em outras histórias. E depois entrega um cartão, da Chapeuzinho Vermelho para Cachinhos. Então, é um livro bastante interessante, entrega lá o dinheirinho também para compra de presentes. É um livro bastante interessante que possibilita muitas abordagens para as nossas turmas de primeiro e segundo ano. Bom, para a gente continuar pensando um pouquinho sobre a questão da leitura literária na escola, existe um livro da Teresa Colomer chamado Andar entre Livros, a leitura literária na escola de Teresa Colomer, que ela nos traz algumas questões muito importantes para pensarmos sobre a escola como propulsora de formação de leitores. Então, como a escola pode ajudar no desenvolvimento da competência literária? Como é que as crianças podem progredir com a ajuda dos professores? A autora nos alerta inicialmente que, antes de mais nada, o fato de oferecer um tempo de prática leitora na sala de aula, numa biblioteca escolar, para que os alunos exercitem as habilidades de rapidez, concentração, autocontrole, etc., implicados no ato da leitura. Nada mais é do que a gente oferte, É preciso que a escola oferte possibilidades de leitura para essa criança. A gente forma leitores lendo e ofertando possibilidades de leitura dentro das escolas. E também a questão de não só ofertar, mas refletir com a criança no pré e no pós-história. No pré-história, podemos perguntar para a criança sobre a capa do livro, sobre o título, sobre o que elas acham que vai se tratar. E no pós-história, tomar da criança as suas opiniões, as suas percepções sobre a história, se gostou, se não gostou. Então, não se trata somente de fazer a leitura, mas também ter um pré e um pós-história para que a gente trabalhe essa história no todo, para que a gente trabalhe essa história de maneira completa.
Se deixarmos que falem sobre os livros e se os ouvirmos, poderemos saber também se usam realmente os conceitos e as palavras que lhes foram dados para interpretar suas leituras, ou se esse é um conhecimento reservado unicamente para a prova. É muito comum que muitas vezes nas escolas, né, ou até historicamente isso foi muito comum, que a leitura fosse usada somente para que a criança devolvesse numa prova, ou numa atividade, ou num projeto, aquilo que ela se apropriou. Então é importante que a gente ensine a criança a falar, a argumentar, a pensar sobre esse livro, inclusive para nos dizer que não gostou, né, desse livro. Pode ser que a criança não goste de uma história apresentada, e isso faz parte da formação de um leitor crítico. E também conseguir, né, aqui a autora faz uma reflexão de que conseguir que se amplie as formas de fruição é o mesmo que deleite, né? Essa leitura para o deleite, para a fruição, não é fácil. A maior parte da literatura infantil e juvenil e da literatura mais popular entre os adultos se acha fortemente instalada no vigor exclusivo do método projetivo e argumental. O que isso significa? O método projetivo é que, muitas vezes, os livros para as crianças têm personagens nas quais elas se projetam. Então, os personagens são crianças da sua mesma idade, do seu mesmo universo. E o que é importante que nós, na escola, façamos? Que nós ampliemos esse universo, que a gente oferte livros diferentes, com diferentes temáticas, diferentes personagens e personalidades, para que a gente amplie esse universo leitor da escola. Então, é indubitável, no entanto, que também existem livros notáveis para crianças e jovens que ultrapassam essas formas e que podem ser usados com sucesso em sala de aula como parte do itinerário de ampliação aqui aludido. Quer dizer, é importante que a gente não subestime a nossa criança como leitora, é importante que a gente oferte livros que muitas vezes a gente acha que é uma temática muito distante do seu mundo, mas é com isso que a gente vai ampliar essa possibilidade da formação de leitores. Para encerrar essa nossa reflexão, nessa primeira reflexão do Alfabetiza Juntos no HTPE, eu vou mostrar para vocês um vídeo. O vídeo trata do depoimento do estudante Gustavo Gomes Silva dos Santos, que participava de uma atividade chamada de Leituraço, de contos africanos e afro-brasileiros promovidos pela Prefeitura de São Paulo no CEL da Vila Curuçá, em São Paulo. Então, vocês vão observar, peço que observem ao assistir ao vídeo do aluno Gustavo, a apropriação do aluno através dos contos, né, que ele leu nesse projeto, a questão do seu vocabulário, lembrando que o CEL é uma escola instalada na periferia de São Paulo, isto é, aquilo que o aluno se apropriou, nós podemos inferir, não temos a certeza, mas podemos inferir que ele se apropriou na escola, visto que muitas vezes na periferia as crianças não têm acesso à questão de leitura. Então, se não na escola, onde é que elas vão ter esse acesso? Então, é importante essa reflexão aqui, através do vídeo do aluno Gustavo, sobre como a escola pode ofertar e ser propulsora na formação de leitores. Bom, Gustavo, eu queria saber agora de você, qual que é a sua opinião, né, sobre os contos africanos, se você já conhecia outras histórias além dessa que você ouviu hoje. Eu já conheci algumas outras histórias africanas e eu acho que é muito bom, eu gosto bastante da história africana, eu gosto de ouvir história africana, eu gosto de contar, às vezes até de fazer, porque eu acho que se eu sou mesmo afrodescendente, esse afrodescendente gosta de contar história, de fazer história lá da África, nesse estilo. Porque eu acho que, mesmo que não apareça a moral, que nem nas fábulas, tem uma moral ali escondida que você toma pra você. Que você aprende bastante, aprende a ser humilde, aprende a ser forte, aprende a respeitar os outros, assim como a gente deve ser. E você acha importante, né, esses contos que trazem todos esses ensinamentos para combater também o preconceito? Que normalmente quando a gente ouve história de reis, rainhas, princesas, são poucos personagens negros que aparecem na televisão, né? E agora com esses contos a gente tem a história aí de um rei que ele tem uma atitude diferente, né? Um rei generoso. Você acha que isso, as outras crianças ouvindo, né? As crianças que não são negras, crianças brancas,
Elas aprendem a respeitar pessoas de todas as raças, todas as cores? Eu acho que aprende a respeitar, aprende que também que ninguém vive sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe bem grande, para a gente poder combater o preconceito, combater a fome, combater praticamente tudo, porque tudo nesse mundo cria um debate, vai ter sempre alguém que vai ser racista, que vai ter uma opinião diferente, vai sempre ter alguém. Por isso que eu gosto de aprender alguma coisa, para poder não você debater com a pessoa, mas você mostrar para ela como que é você ser negro, mudar o ponto de vista da pessoa para como você se vê, entendeu? Porque você saber pedir, saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, você não ajudar para não parecer fraco. Isso é ser fraco. Por isso que nunca é bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoa para poder deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista. Entendeu? Isso que vai mostrar para a pessoa que mesmo, você é negro, você é isso. Não, eu sou negro, mas eu tenho 2 olhos, dois braços, 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado. Tudo que você tem, tudo que muda a cor da pele e a personalidade. Porque o caráter é a única coisa que quase nada pode mudar. Ai, que lindo! Bom, então que fique para nós a reflexão acerca do depoimento do aluno Gustavo, do quanto a escola pode ser propulsora na formação da competência literária das crianças, mesmo aquelas que a gente muitas vezes subestima por virem de um meio socioeconômico onde ela não tem acesso a esses livros, ela não tem acesso a esse conhecimento literário, mas a partir do depoimento do Gustavo, do aluno Gustavo e das reflexões propostas no texto da Teresa Colomer, que nós possamos melhorar e aprimorar a cada vez mais a nossa oferta de gêneros literários que levem à formação do leitor literário na escola. Bom, terminando esse encontro, essa reflexão desse HTPE, dessa primeira semana, peço que escaneiem esse QR Code e coloquem e registrem a sua presença e façam lá uma breve reflexão sobre o texto da Teresa Colomer e também sobre o depoimento do aluno Gustavo. Muito obrigada, até a próxima semana.